Gente, eu quero falar mais uma parte da situação que nós estamos vivendo hoje. O mundo está estremecendo. Nós estamos vivendo uma situação de insegurança total. Não sei se você está entendendo. Embora você não entenda, você está vendo hoje através da rede social, porque senão tem uma mídia que encobre e outra que revela só o que ela quer, né? Revela aquela parte que interessa a ela, aquela que vende jornal, aquela que vende propaganda, aquela, se não interessa, não entrega para o público. Mas agora a rede social já entrega em tempo real. Vocês sabem das dores que estão acontecendo no Brasil e das vítimas inocentes que estão morrendo. Primeiro, Israel, ele nunca começou a guerra por ele mesmo. Ele só reage, ok? Israel reage aos ataques. E agora eles foram pegos de surpresa. E tanta surpresa que até o mundo está assim, estarrecido deles deixarem passar batido e a hora H com que o Hamas agiu, matando tanto israelense, tanto povo inocente, num ataque cruel. E até me admira porque Yom Kippur é um tempo nobre para os inimigos atacarem Israel, ok? Então, assim, o mês de outubro, e eles atacaram covardemente, matando os jovens que estavam lá numa festa. A festa era deles, como era, não me interessa aqui o caso. Me interessa que eles se aproveitaram, porque enquanto uma parte do povo estava nessa festa, essa geração ali, inocente, desarmada, desalmada também, né? Mas totalmente desprevenida, rindo, brincando, aquela coisa toda de música de jovem, aquela música comprometedora, mas era coisa de jovem, nada de armamento e nada de nada. E eles se aproveitaram desta displicência para poder cometer as maiores atrocidades que Israel jamais imaginou que eles passariam. E aí Israel, claro, embora atrasado, mas começou a reagir. Por quê? O que é essa guerra? Hamas é patrocinado pelas nações que têm ódio de Israel. Eles não estão só querendo matar judeus ou israelitas ou crentes lá. Eles estão querendo dizimar Israel do mapa. O propósito é esse. Guarde esta palavra. É forte que eu estou falando, mas estou falando com fundamento. O propósito deles é dizer, nós temos que dizimar esse povo do mapa. Então, se hoje tem 10 milhões a nação tem 10 milhões de pessoas residindo lá, eles não terão nenhum problema, nenhuma dor, nenhuma emoção para matar 10 milhões de pessoas se puderem. Acabar com tudo. Como o general Tito fez nos anos 70, que eu já falei aqui, da forma mais cruel possível, matando as pessoas da forma, crianças e mulheres grávidas, da forma mais cruel, em que as, as pessoas, elas desesperadas por viver, elas guardavam cadáveres humanos para poderem se alimentar. Isso aconteceu no ano 70. Então, por quê? Porque a maldade da pessoa chega a esse ponto. Como agora nós vimos os Hamas, né? Esse povo cruel, esse povo terrorista, expor as crianças que eles assassinaram. Pegar um bebê e expor cercado de granadas. Quer dizer, eles não têm coração. O terrorista não tem coração. Olha o que houve nos Estados Unidos no 11 de setembro. E a história sempre foi assim, com gente sem coração matando inocentes. Como eu disse, infelizmente,
o maior vence o menor, o mais forte vence o mais fraco, mas depois que muitos inocentes já morreram. Então, falando desta guerra, esta guerra vai acabar, mas atenção não. E o Hamas, eles são um instrumento de uma ala de nações da terra. O quanto que o povo de Israel tem a empatia, a proteção, a guarda também de uma linha de nações da terra. Independente disso, eu quero lhe dizer e lhe dar aqui a minha palavra de ordem, palavra profética, que Israel vai vencer. Israel já venceu em 48, quando foi estabelecido, já começou com guerra. Israel venceu em 56, no Canal de Suez, na disputa. Israel venceu em 67, na chamada Guerra dos 6 Dias. Israel venceu em 73, na Guerra do Yom Kippur. Israel sempre venceu, embora a custas de mortes, e eles evitam matar pessoas, eles avisam. Agora mesmo, Israel, eles mandaram aviões espalhar até folhetos em árabe, para que o povo se escape, para que o povo se refugie, para que o povo saia da zona que eles vão atacar. Mas eles vão atacar o inimigo. Porque eles sabem que o inimigo é subserviente de uma nação maior. Então, eu falei que eu ia dizer aqui duas correntes no mundo, que uma que odeia Israel e outra que protege Israel. Então, porque a gente sempre quer fazer um vídeo com não muito longo e pautado nas palavras, nas profecias bíblicas, então saiba primeiro que Israel sempre vai vencer. Até a volta de Jesus, daqui para frente. Nunca mais Israel vai ser tirado dali. Saibam os inimigos. Ouçam-me se quiserem. Se não quiserem, fechem os ouvidos, mas vai acontecer. Ninguém mais vai tirar Israel, porque já aconteceu e já foram tirados no ano 70. Eu já falei disso e vou repetir. A diáspora, quando você quiser ouvir falar de diáspora na história geral, você vai ouvir que foi a época em que Israel foi mandado embora da sua terra. Cada um foi para a nação que quis. Você ouviu falar da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler matou 6 milhões de judeus? Esses 6 milhões de judeus que ele matou na Alemanha, eles eram a fina flor da Alemanha. Eles eram a classe mais sábia, os mais finos médicos, os maiores comerciantes, a fina flor da sociedade econômica, da sociedade cultural da Alemanha. Hitler matou. Por quê? Porque ele sabia que ele só poderia governar destruindo o povo sábio, o povo inteligente, o povo capaz, o povo endinheirado, o povo produtor, o povo que produz, o povo que tem cultura, o povo que tem dinheiro. Então, ele matou 6 milhões da fina flor de judeus. Isso, veja bem, um pouquinho antes de Israel ter a autorização de voltar para sua terra. Como pode um mundo dividido, que apenas um voto desempatou, que foi o voto do brasileiro Oswaldo Aranha, você nunca mais vai esquecer desse nome, pode ler a história, porque o mundo estava bem equilibrado de sim e de não, favor e contra Israel. Pense nisso. Mas aquele voto decidiu, pesou para o lado favorável de Israel e eles começaram a voltar retumbante para a sua pátria, pensando que teriam paz, mas não vão ter paz. Primeiro porque eles decidiram não receber Jesus como Senhor e Salvador da sua alma e da sua terra.
Eles não receberam o Senhor Jesus como rei. Os apóstolos, sim. Os convertidos a Cristo, sim. Mas eles mataram até os apóstolos. Eles usaram o Império Romano e pedindo a morte dos apóstolos do Senhor. Eles foram cruéis com os apóstolos do Senhor. Mesmo assim, nós precisamos agora olhar para a palavra profética. Ok? Isso que eu quero que vocês entendam. Eu estou falando uma coisa profética aqui. Israel começou a crescer como nação num mais um. E agora estão lá em torno do, não sei lá, 10 milhões de habitantes, até nem vi isso ultimamente. Mas sempre com ameaças: terra, mar e ar. Ok? Sempre com ameaças, cercados de inimigos. Mas existe, eu disse que eu ia dizer nesse vídeo, uma corrente. Então eu quero dizer aqui para você entender os cabeças pensantes da Terra. Quem sustenta o Hamas? Irã. Quem avaliza Irã? A Rússia. A Rússia é da linhagem profética bíblica e ela é contra Israel, embora tenha centenas e milhares de judeus na Rússia. Mas ela se pronuncia politicamente contra Israel. Quem é a favor de Israel? Estados Unidos e Inglaterra. E eles encabeçam a ONU com o peso econômico de Israel. A Rússia, que por natureza, por índole, ela se levanta contra Israel porque ela quer ser protagonista de inimizade por questão política e questão financeira no mundo. Ela quer liderar uma oposição aos Estados Unidos sendo contra Israel. Porque eu vou te falar numa live muito interessante, não quero esquecer isso, o papel e quem é a Rússia. Eu vou te explicar quem é a Rússia. Mas agora ela é contra Israel. Então, por que os Estados Unidos, que também, ok, lá atrás, tem uma raiz em Israel, e ele decidiu, por voz profética nesse mundo, ser a favor de Israel. Por isso eles são o que são. Por isso eles governam. Por isso eles têm o idioma no mundo inteiro, por isso eles têm o dólar no mundo inteiro, por isso eles têm a supremacia econômica, por isso tem ele e a Inglaterra, que é um papel muito forte aí, que eu tenho para falar para vocês. Eu falei antes de acontecer que a Inglaterra ia sair do mercado como europeu, eu falei isso antes, está no meu livro escrito, e ela saiu. Então eu quero dizer o seguinte, que este contraponto vai acontecer sempre. Agora, apesar de Deus usar os Estados Unidos para abençoar Israel, eu quero lhe dizer que Israel vai vencer não só esta guerra, esta não é a última, mas não sabemos onde pode chegar. É isso que eu quero agora orar com você. Você tem que olhar para cima e levantar as suas cabeças. A Bíblia diz que Israel é o sinal, e nós precisamos olhar como igreja do Deus vivo, como está a situação da terra. Nós precisamos olhar a situação política, a situação financeira, a situação mundial, a situação espiritual principalmente. Você está vendo a decadência moral ou não? Você não está vendo que há uma decadência de padrão moral quase unânime no mundo inteiro? Mesmo nos Estados Unidos da América, como está confusa a moralidade na América, o que está acontecendo lá agora, a respeito do aborto e outras coisas mais, a respeito desta onda de que pode tudo, do pecado, em outras palavras, o pecado, a imoralidade, como está crescendo. Jesus disse assim: como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Casavam-se e davam-se em casamento. Bebiam, comiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Quer dizer, eu quero dizer que nunca mais haverá dilúvio na terra, nunca mais.
Mas eu quero dizer que Jesus fez alusão falando dos últimos tempos, falando dos últimos dias. E quando nós guerreamos contra o pecado, nós não vamos conseguir vencer a imoralidade, nós vamos conseguir salvar alguns do pecado, mas eu quero que você se desperte, eu quero orar com você. Eu quero que você ore agora. Até agora era a Rússia e a Ucrânia, lá numa região. Agora é Israel, que está bem pertinho de nós. Embora seja lá no Oriente Médio, Israel está pertinho de nós. Israel está aqui, ó. Israel está aqui. De 66 livros, 39 é de Israel. E 27 é do Senhor Jesus Cristo. Embora seja incomparável o antigo com o novo, eu quero dizer o seguinte, que tem 39 livros aqui, ó, que aludem Israel. E tem 27 livros aqui poderosos que falam do Senhor Jesus Cristo, que vem para estabelecer o seu reino milenial. Ok? Então, e antes dele vir estabelecer o seu reino milenial, é assunto para outro vídeo, vai acontecer algo retumbante nesta terra. Então comece a se preparar, comece a abrir a janela e olhar para o céu, comece a olhar para Israel e para as outras nações. Quando Jesus Cristo disse olhar para a figueira e para as outras árvores, ele está dizendo olhar para Israel e para as outras nações. Ok? Então, preste atenção a tudo isso, desperte-se, comece a orar, comece a vigiar, comece a olhar para o céu, comece a buscar a Deus, comece a sair da inércia, comece a olhar para o céu com os olhos mais altivos, com os olhos mais, com o coração mais quebrantado, comece a olhar para Deus, comece sim a vigiar mais. Eu sou de acordo que nós comecemos a orar mais, nos humilhar mais diante do Senhor e saber que só nós podemos mudar a situação da terra com respeito a pecados, com respeito à política que estamos vivendo, e nós estamos sentindo isso no Brasil, ok? Estamos sentindo. Quem apoia os árabes? Quem apoia Hamas e quem apoia Israel? Olha aí. Aí você pode ver uma linha divisória que é espiritual. Não é só política, não. É espiritual. Quem apoia Hamas, apoia o crime, apoia o pecado, apoia a dor, apoia o terrorismo. E quem apoia Israel, então apoia a palavra de Deus, apoia o que é certo, apoia a história bíblica, apoia o que Deus está determinando acontecer e está acontecendo. Vou orar, senão eu já vou pregar outro vídeo. Pai, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor abençoe estas pessoas que estão com a mente alerta e coração receptivo ao que está acontecendo nesse mundo. Eu peço, meu Deus, em teu nome, que haja um avivamento no lar. Meu Deus, eu peço por Israel. Eu peço, meu Deus amado, por aquela nação, meu Deus. Eu peço pelos salvos que estão lá. Meu Pai, eu peço pelos salvos que estão, pelo povo de Deus que está no meio dos palestinos, Senhor. Eu sei que tem missionários lá dentro, Senhor. Eu sei que tem homens de Deus pregando lá. Eu sei que tem pessoas na Palestina dando a vida por aquele povo e eu oro por eles. Eu oro por eles, meu Pai amado, com toda a fé, como eu oro pela nação de Israel. Eu oro pelos missionários que estão em Israel, pelas famílias que estão em Israel, pelas famílias consagradas a Deus que estão no mundo árabe, que estão lá dentro da Palestina, meu Pai, sujeitos à morte a toda hora. Ah, meu Pai querido, olha para o teu povo. A tua palavra diz que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. A tua palavra diz, meu Pai amado, que o Senhor é o nosso socorro, é o nosso livramento, é a nossa esperança, é a nossa glória, é o nosso apego, é o nosso recurso que nós temos, Senhor. Nós cremos no teu poder sobre todas as armas, Senhor. Nós cremos mais no teu poder do que na arma atômica. Nós cremos mais no teu poder do que as armas de guerra. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa
nossa fortaleza, o Senhor é nosso baluarte. Ainda que a terra estremeça, ainda que a terra se mude, ainda que as águas se perturbem, ainda, meu Pai amado, que as armas de guerra estejam matando, Senhor amado, nós cremos no Senhor, que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é a nossa confiança, é a nossa certeza, Senhor, e não seremos abalados na nossa fé, e veremos cumprindo toda a palavra do Senhor, meu Pai. Eu declaro esta bênção no nome de Jesus.